Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui na leitura do livro de Atos, né, dos Apóstolos, para verificar qual era a posição dos discípulos do Cristo em relação ao templo, né, em relação aos mandamentos, guarda de sábado e tudo mais, tá? Lembrando que a transição da lei para a graça era uma coisa que demandou aí muito tempo, perseguição, morte, sangue, fuga, tá certo? Não foi uma coisa instantânea. E nós vamos ver isso exatamente aqui nas cartas, tá bom? Principalmente a posição dos discípulos em relação ao templo, a líderes religiosos e tudo mais, tá certo? Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo. Olha só, Pedro e João estavam indo ao templo, né? Muitos vão dizer assim, ó, tá vendo, eles estão indo ao templo. Estão. Nós vimos no final do último capítulo de João, nós vimos no início aqui do livro de Atos, que eles estavam indo ao templo após o Cristo ir ao céu, tá certo? E eu disse a vocês que eu ia mostrar para vocês o que eles iam fazer. Eu não, né? A própria Bíblia aqui, as cartas vão mostrar o que eles iam fazer ao templo. Então vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles foram orar no templo? Vamos ver. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio, né, já não é, certo? No templo, era aqui já no pátio, porque quando fala templo aqui em cima, e quando sempre você deve entender que é sempre nos arredores do templo, tá certo? Vamos lá. No pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Detalhe aqui, tem que prestar atenção, tá? Então, aquele homem pediu esmola, Pedro disse, olha, eu não tenho nada também, né? A diferença entre você e eu é que eu não sou um aleijado. Eu não tenho problemas para andar. E você tem, mas eu sou tão pobre quanto você. Mas uma coisa eu vou te dar. Em nome de Jesus, ande. Certo? Porque nem ele mesmo tinha poder para fazer nada. É em nome do Cristo. Lembra que o Cristo disse assim, ó, tudo que pedirdes em meu nome será feito, o Pai vai dar? São essas coisas, meu querido. Não é dinheiro, não é casa própria, não é um bom casamento, não é um varão, uma varoa. Tá certo? Tá compreendendo? Aí está. Vamos lá. Verso 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente, amigos, irmãos, imediatamente, não precisou de fisioterapia, nada, ó. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Então ele saltou para ficar de pé. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então vamos lá, vamos tentar imaginar aqui. Eu estou parando bem aqui porque vocês vão entender mais para frente, tá? Então agora aquele homem que estava há anos aleijado na porta do templo, que alguém levava ele lá na porta do templo para pedir esmola, agora entrou com o Pedro e João saltando, pulando, cantando e louvando a Deus. Tá? Ele entrou, ele foi lá para o pátio, onde fica um monte de gente, tá? Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se ao mendigo, deixa eu parar só um minutinho aqui. Eles ficaram perplexos por quê, meus queridos? Porque na época do Cristo, segundo informações, o censo era de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Tá certo? Ali naquela região. Bom, vamos lá. Nem todos ficaram sabendo do Cristo. Por isso que tem que se pregar o evangelho verdadeiro do reino a toda tribo, língua e nação, começando por Israel. Nem todos sabiam o que aconteceu, que teve o Cristo, que ele veio e todas aquelas coisas que você leu nos evangelhos. Não.
Então as pessoas começaram a ver, nossa, esse não é aquele aleijado? Ele está andando, pulando. Compreende? Vamos lá. Apegando-se ao mendigo, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Percebem? Tudo que pedires em meu nome, o Pai o concederá. Tá bom? Então eles estão falando, nós não temos poder para nada e nem piedade para isso. Olha só. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então veja que aqui Pedro ele está dizendo o seguinte, vocês é que mataram, tá vendo aqui, ó? A quem vocês entregaram para ser mortos. Ele está dizendo para aquele povo que estavam admirados, vocês entregaram. Olha o que vem depois. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Lembra da história lá, né? Solte-o, solte Barrabás, crucifica-o. Lembra, né? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Vocês estão conseguindo captar aqui, meus queridos, o que Pedro está tentando passar, Pedro e João? Dizendo o seguinte, olha, esse homem aqui que vocês contribuíram para que... esse homem aqui que estava aleijado e foi curado da sua doença, foi o Cristo a quem vocês ajudaram. Desculpa, foi o Cristo a quem vocês ajudaram a matar, porque em nome dele é que nós pedimos e o Pai concede. Vamos lá, verso 17. Desculpe, irmãos. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Vamos lá, eles agiram por ignorância. Olha só, mesmo Pedro acusando tanto eles quanto os líderes por ignorância, bem como... Mais uma vez, desculpe, o ar de São Paulo está terrível, não chove, está muito seco, né? Está muito ruim, e eu falando assim fica pior ainda, mas vamos lá, vamos continuar. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês e os seus líderes fizeram isso por ignorância, mas foi ignorância em que sentido? Vamos lá, vamos pensar. Ignorância no sentido espiritual, porque no sentido carnal, os líderes sabiam muito bem o que estavam fazendo. O Cristo estava atrapalhando os negócios do templo. Tá? Vamos lá. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Percebam mais uma coisa aqui, meu querido. Vocês vão ver, né, os discípulos de Cristo usando o mesmo método que o Cristo usava. Descia a lenha nos líderes religiosos. Porque líder religioso não serve para absolutamente nada a não ser tosquiar as ovelhas. Cuidado com os cães gulosos. Tá certo? E agora Pedro e João, eles põem como referência quem? Os sacerdotes que vieram desde lá de trás, que ministravam no templo e tudo mais? Não, ele fala dos profetas. Estes, sim, falavam em nome do Criador. Vamos lá, verso 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus... Disse-lhe Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que eles lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um falaram e predisseram estes dias, certo? E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados.
Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Acabamos aqui o capítulo 3 de Atos. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Então Pedro e João subindo ao templo para bater palma, abrir o inário, vamos cantar, tocar na orquestra do templo, ser dizimista, ser ofertante, fazer um sermão lá no púlpito, fazer parte da escola sabatina, escola dominical. É disso. Não, subiram ao templo para conversar com as pessoas. E você vai ver qual foi a conversa no capítulo 5, no capítulo 4. Você vai ver que conversa é essa. Então ele curou um aleijado aqui, que há anos estava daquela maneira, e as pessoas se maravilharam. Então Pedro disse: olha, foi por intermédio daquele que vocês mataram, o Cristo, que esse homem aqui foi curado. Vamos lá, vamos para o capítulo 4, interessantíssimo. Vamos lá. Vamos lá, capítulo 4, verso 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Opa, chegaram. Ó eles aí, gente. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Vamos falar como se fosse hoje? Chegou então lá o pastor, o ancião e o segurança. Entendeu? Chegou lá o apóstolo tal, né? O pastor tal, o presbítero tal, né? Os seus cupinchas, os puxa-sacos e os seguranças aí da tua denominação. Seria mais ou menos isso, tá certo? Olha eles aí de novo. O que eles chegaram lá para dizer o quê? Para louvar a Deus como o povo estava louvando a Deus por Pedro e João ter curado aquele homem? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui a respeito dos líderes religiosos. Vamos ver se depois que Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu, mudaram. Não, né? Vamos ver se não mesmo. Então, vamos verso 1 de novo. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha, eles estavam perturbados porque eles foram fazer o que no templo? Ensinavam o templo aonde? Dentro? Não, nos arredores. Sobre quem? Sobre Jesus ressurreto. Qual Jesus? Esse da tua denominação, esse que o mundo está pregando e vem pregando há muito tempo, desde lá de trás? Não, pregando o do que você está aprendendo aqui, dos evangelhos. Por isso perturbavam eles. Verso 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então veja, meus queridos, Pedro e João e os discípulos, os apóstolos, não iam no templo para bajular líder religioso. Eles iam no templo ousadamente para pregar o Cristo verdadeiro. E o que aconteceu por consequência? Pedro e João, eles foram colocados na prisão. Prenderam Pedro e João. Eles queriam que Pedro e João ficassem calados, não falassem absolutamente nada. Vamos lá. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Vamos parar mais aqui. Então, aquele discurso de Pedro naquele momento, 5.000 almas se converteram. Se converteram e foram para que igreja? Qual igreja? Qual igreja de Pedro? Pedro tinha fundado em que igreja? João tinha fundado qual igreja? Aberto qual igreja? Colocado a placa lá na porta, lá de um local, de qual? Simples, né, meu querido? 5.000 almas, picaram a mula, deram no pé. Da onde? Do templo. Compreende? E foram embora do templo para onde? Viver as suas vidas, conforme o Cristo orientou, sendo boas pessoas, amando o teu semelhante. E só. Só tudo isso, né? Compreende, meus queridos? O porquê que eles foram presos? Quase 5.000, Verso 5. No dia seguinte, as autoridades... Olha eles aí de novo.
os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém para dizer o seguinte, ó, vamos soltar Pedro, né? Vamos soltar João, eles curaram uma pessoa que estava há anos doente, estão pregando a Cristo que só falou de amor, soltaram eles, né? E foram se reunir em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Como se eles não soubessem. Eles estavam ali fazendo a mesma coisa que fizeram com Cristo. Achar uma maneira para quê, ó? Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, olha, eles foram pelos líderes religiosos, foram presos e agora estavam sendo inquiridos por ter feito um milagre, um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Olha só que ousadia, né? Ousadia no bom sentido, claro, porque todo o povo tinha medo daquela classe de líderes religiosos, porque sabia qual era o fim se eles fossem confrontados, né? Verso 11, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Tipo assim, você está enganando o povo, ou seja, acusa-os daquilo que você é. Entendeu? Eles não podiam acusar, olha, vocês são mentirosos, vocês são falsos curandeiros, vocês pegaram esse homem aí e combinaram com ele, pagaram dinheiro para ele poder fazer aqui libertação de demônios, sair andando, isso aí lhe soa algo comum? Eles não podiam fazer isso, porque aquele homem estava lá e todo mundo conhecia aquele homem aleijado. E estava curado, pulando, saltitando, cantando e louvando a Deus. Assim, verso 15, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando. Então mandaram eles embora e eles começaram a conversar. Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro, agora detalhe, tá? Na tua denominação, ou aquela que você frequentava, ali se fala de Jesus, certo? Fala. Mas desse Jesus que você aprendeu nos evangelhos? Não, né? Então nunca coloque no mesmo balaio, no mesmo caldeirão, o Jesus que é pregado hoje com o Jesus que agora os apóstolos e os discípulos vão pregar. Não é o mesmo, tá certo? Você já aprendeu sobre isso assistindo os vídeos anteriores. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, olha, eles foram ameaçados novamente. Eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Políticos, né? Já que o povo estava ali, eles não podiam fazer nada. Bem políticos. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Olha, imagina quantos anos esse homem estava lá. E aqueles homens que dizem homens de Deus, nada fizeram. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes do sacerdote e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo,
Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai, Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel na cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar as tuas palavras corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Deixa eu parar um minutinho aqui. Então deixa eu continuar, depois eu falo. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo as necessidades de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, tá? E aqui no capítulo 5 nós vamos ver ali a história de Ananias e Safira, mas eu quero parar aqui. Eu não vou ler o capítulo 5, porque já estamos com mais de 20 minutos de vídeo, tá? Porque eu tive que dar muito detalhe aqui para vocês. Olha, por que eles vendiam tudo que tinham e colocavam à disposição dos que estavam pregando o evangelho? Primeiro que eles estavam se tornando, sabe o quê? Fugitivos de Israel. Roma, influenciado por líderes religiosos, começariam a perseguir as pessoas que estavam pregando a Cristo. Então o que acontecia? Quando essas pessoas eram presas, todos os seus bens iam para quem? Iam para Roma. Então, para que não ficasse para Roma, o que eles faziam? Então, eles vendiam imediatamente e faziam bom uso do dinheiro. Diferentemente do que o teu líder religioso fala sobre essa passagem. Tá certo? Terminamos, então, o capítulo 4 aqui de Atos dos Apóstolos e vimos o quê? Um embate terrível entre os discípulos de Cristo e líderes religiosos de seu tempo. Vimos aqui que eles, naquele mesmo dia ali, quase 5.000 pessoas foram convertidas e levadas para onde? Para lugar nenhum, cada um para a sua vida, sendo boas pessoas e obedecendo os mandamentos do Cristo. Tá correto? Dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilha. Um abraço e até o próximo capítulo.